Olá, galera. Eletrostática é uma área da física que se ocupa do estudo das cargas elétricas, de certa forma em repouso, né? Via de regra. Para a gente entender o que é carga elétrica, a gente precisa entender o átomo. O átomo, o modelo atômico de Rutherford-Bohr, que é o modelo atômico aceito hoje, ele é composto por um núcleo, no qual existem os prótons e os nêutrons. Em torno desse núcleo orbitando na eletrosfera, temos os elétrons. Os prótons, eles são considerados como tendo carga positiva, os elétrons como tendo carga negativa. Vale a observação de que o sinal não é uma imposição da natureza, e sim uma convenção nossa para expressar a oposição da natureza dessas cargas. E a gente pode pensar na carga do próton e na carga do elétron, no valor dessas cargas, como a carga elementar, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é também o menor valor de carga que a gente vai trabalhar. Sempre que um material perder ou ganhar elétrons, uma vez que o trânsito é dos elétrons, já que os prótons estão no núcleo, então esse corpo ele passará a ter uma sobra de prótons ou uma sobra de elétrons. Então, na verdade, ele passará a ter múltiplos da carga elementar. A gente chama isso de princípio da quantização da carga elétrica, ok? O modelo atômico que nós temos, ele evoluiu bastante. Se você pensar de 1910 para 1980, a gente tem grandes mudanças, né? A gente começa aí com uma coisa que ficou conhecido como modelo de pudim de passa, né? Que dá a ideia dos elétrons estarem estáticos e do átomo ser uma coisa preenchida, né? Evoluindo para o conhecimento de que o átomo ele é constituído por partículas menores, e que ele tem um núcleo e tem uma eletrosfera. Esse núcleo, nós sabemos que ele é composto por prótons e nêutrons, e os prótons e nêutrons, eles são compostos, por sua vez, por quarks. Então o modelo foi evoluindo, né? Um próton ele é composto por dois quarks up e um quark down. O quark up tem 2/3 da carga elementar, que é aquela carga que a gente discutiu no slide anterior, e o quark down tem menos 1/3 da carga elementar, tá? Então, os prótons e nêutrons, eles são compostos por quarks. Já os elétrons são férmions, são partículas indivisíveis. Bem, dito isso, vamos considerar Dito isso, vamos analisar agora essa possibilidade da movimentação desses elétrons. E aí a gente tem que discutir condutores e isolantes, tá? Um condutor é um material que, à medida que você vai dando elétrons livres para esse material, para esse corpo, eles vão se deslocando, se movimentando. Então, na verdade, os condutores eles já possuem elétrons livres e esses elétrons podem fluir dentro desses condutores. Na verdade, na superfície desses condutores, né? A gente vai ver posteriormente que as cargas de um corpo em equilíbrio eletrostático, elas ocuparão a superfície, não impedindo o trânsito no interior, obviamente. Já os isolantes, onde você colocar os elétrons livres, eles vão ficar, os elétrons em excesso, né? Então eles não têm trânsito livre nesse corpo. Então a gente pode, em termos ilustrativos, pensar no condutor como um caminho livre, nos semicondutores muito utilizados no Vale do Silício, né, para eletroeletrônicos, em especial smartphones, computadores. Então, eles ofereceriam alguma dificuldade à passagem dos elétrons. Já os isolantes, eles, até certo ponto, impediriam a passagem desses elétrons. Bem, agora, como é que você consegue ter elétrons livres? É através dos processos de eletrização. Existe eletrização por atrito,
na qual, se você atritar, por exemplo, uma régua de polímero numa flanela de lã, essa régua vai trocar elétrons com a flanela. Então ela vai ser eletrizada, passando a ter um desequilíbrio entre a quantidade de prótons e de elétrons, ou seja, ela passa a ter uma carga elétrica, podendo então atrair pedacinhos de papel, por exemplo, tá? Ou um bastão de vidro na flanela de lã, o bastão de vidro ele vai perder elétrons para a flanela. Então a flanela, uma vez que ela ganhou elétrons, ela vai ficar com carga negativa e o bastão vai ficar com carga positiva. Existe também a eletrização por contato. Como é que ela é feita? Considere um corpo A, uma esfera A eletrizada negativamente, então ela tem elétrons livres, e uma esfera B neutra. Se você estabelece o contato entre essas duas esferas, parte dos elétrons livres da esfera A irão para a esfera B, ok? Se as esferas tivessem mesmo raio, se fossem corpos idênticos, não importando o material, você poderia dizer que ambas ficariam com a mesma carga. Dessa ótica, nós sabemos, nós concluímos, que na eletrização por contato entre corpos idênticos, para descobrir a carga resultante de cada um deles, basta somar a carga de todos eles antes do processo de eletrização por contato e dividir então pelo número de corpos, tá? Existe também a eletrização por indução. Na eletrização por indução, você vai ter 3 etapas. Na primeira etapa, você vai aproximar um corpo eletrizado, que é o indutor, do corpo neutro, o corpo que você quer eletrizar, que é o induzido. Nesse momento, ocorrerá uma polarização. Bom, como assim uma polarização? Os elétrons livres serão atraídos, por exemplo, pelas cargas positivas desse corpo A, dessa esfera A, poderiam ser repelidos se a esfera A tivesse carga negativa, né? Então isso vai criar 2 polos. O polo de carga negativa, onde elas estão sendo atraídas ou repelidas, e o outro polo de carga positiva. Na segunda etapa, você vai estabelecer um contato entre o induzido e o solo, ou com outro corpo com o qual ele possa trocar elétrons. E aí, nesse momento, se o indutor está eletrizado positivamente, ele fará com que elétrons passem do solo, por exemplo, ou desse corpo maior com o qual você estabeleceu contato entre ele e o induzido, para o induzido. Então, o induzido, ele, nesse caso, ganharia elétrons, tá? E aí, a terceira etapa, você encerra esse contato, afasta o induzido do indutor, as cargas, então, se distribuirão na superfície desse condutor, e então o induzido estará eletrizado, tá? Então, observe que a eletrização por indução ela é feita de 3 etapas. Na eletrização por indução, os corpos se eletrizam com cargas de sinais opostos. Na eletrização por contato, cargas de mesmo sinal. Na eletrização por atrito, cargas de sinais opostos, ok? Dito isso, existe uma forma de você saber se um corpo está eletrizado ou não. Um dispositivo, é o eletroscópio. Ele pode ser de pêndulo ou de folhas. De folhas ele tem uma esfera, uma haste e folhas articuladas na extremidade, e ele é montado num suporte isolante. De pêndulo é só uma haste isolante presa no suporte, e aí um fio extremamente flexível preso a essa haste, com um corpo normalmente esférico na ponta. Na eletrização, com o eletroscópio de folhas, se você aproximar o corpo que você quer identificar se está eletrizado ou não, da esfera, ou seja, da parte superior do eletroscópio de folhas, ocorrerá um processo de indução que produzirá a abertura dessas folhas.
Já no eletroscópio de pêndulo, quando você aproxima o corpo que você quer identificar se está eletrizado ou não do pêndulo, o pêndulo sofrerá um movimento de aproximação devido à atração entre o corpo eletrizado e o pêndulo. Agora, se o corpo não estiver eletrizado, as folhas não irão se abrir, o pêndulo não irá se aproximar. Chegamos então na lei de Coulomb, uma coisa extremamente importante. A lei de Coulomb, ela trata da força de interação entre as cargas. Ela nasce da observação de que duas cargas idênticas positivas irão se repelir com uma força F, se elas estiverem separadas de uma distância D. Se você dobra uma das cargas, a força dobra. Se você não dobra as cargas e sim conserva os valores delas, mas reduz a distância na metade, a força quadruplica. Se você montar um gráfico disso, você observará a curva gráfica, então poderá concluir que essa força de repulsão entre cargas de mesmo sinal ou de atração entre cargas de sinais opostos, ela é diretamente proporcional ao módulo dessas cargas, inversamente proporcional, aliás, diretamente proporcional ao produto dos módulos dessas cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. E a constante de proporcionalidade, que é o K, constante eletrostática do meio, para o vácuo, vale 9 vezes 10 a nona, newtons vezes metro ao quadrado, por Coulomb ao quadrado. Campo elétrico, galera. Campo elétrico é análogo ao campo gravitacional, tá? Campo gravitacional é uma região em torno do planeta, onde ocorre atração entre o planeta e massas ali abandonadas. Essa força de atração é a força peso, tá? No campo elétrico não é diferente. Se a gente pensar numa carga Qzão, ela gera uma região ao redor que produz uma região ao redor na qual outras cargas abandonadas poderão sofrer atração ou repulsão. Do mesmo jeito que o campo gravitacional, popularmente conhecido como gravidade, é a força-peso que age sobre a massa, dividido pela massa, o campo elétrico é a força elétrica que age sobre a carga, abandonada no campo elétrico, né? Dividido pelo valor dessa carga, ok? E aí, se você substituir a lei de Coulomb, que diz que F é igual a K, Qzinho sobre D ao quadrado, e cortar esse Qzinho, você vai ter uma nova relação para o campo elétrico, que vai te dar o campo elétrico em função da carga geradora. Carga geradora é o seguinte, se você está estudando o campo de Qzão é a carga geradora e Qzinho é a carga de prova. Se você está estudando o campo de Qzinho, vai inverter. Qzinho seria geradora, Qzão seria a carga de prova. Então, não engesse esse conceito não, tá? Isso aí é só uma referência. Ok? E aí, o campo elétrico, ele é representado pelas linhas de força. Pra você entender bem o que é linha de força e como determiná-la, você vai imaginar uma carga de prova positiva abandonada no campo elétrico de uma carga Qzão. Se Qzão é positiva, quando a gente abandona essa carga de prova positiva, ela vai se afastar. Quer dizer que o campo elétrico produzido por Qzão é de afastamento. Então, as linhas de força serão radiais, com setas, indicando afastamento a partir de Qzão. Então, linha de força é uma representação do campo elétrico, tá? Já se Qzão, que é a carga geradora, for negativa, Qzinho, carga de prova que sempre será positiva, carga de prova é positiva, nesse caso, para definir a direção, o sentido do campo, ela tem que ser positiva, né? Então, Qzinho vai se aproximar, quer dizer que uma carga geradora negativa, Qzão, menos Qzão, gera um campo de aproximação, tá? E aí você tem que ponderar também que você pode ter as linhas de força representando a interação entre duas cargas, tá? Então, por exemplo, se você tiver uma positiva e uma negativa, parte das linhas de força que saem da positiva
finalizam na negativa. E é um campo que se afasta da positiva e se aproxima da negativa. Já se as duas cargas tiverem mesmo sinal, as linhas de força elas não vão se encontrar, tá? Não vão se cruzar de maneira nenhuma, a linha de força nunca se cruza, mas, na verdade, elas não vão, as linhas de força de uma carga não vai encontrar as linhas de força da outra carga, ao contrário de quando elas possuem sinais opostos. Campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme ele acontece quando nós temos duas placas planas paralelas, muito longas, igualmente eletrizadas em módulo, porém com cargas e sinais opostos. Será produzido um campo que se afasta do mais e se aproxima do menos, representado por linhas de força paralelas igualmente espaçadas. De maneira representativa, você pode colocar só as linhas de força para indicar esse campo elétrico uniforme, ok? E aí, pessoal, se liguem. Como eu falei, carga positiva produz campo de afastamento. É um campo que vai se afastar da carga geradora, não só da carga geradora, mas ela, se uma questão te pede para identificar o campo que essa carga quesão positiva produz nesse ponto P, será um campo que se afasta de quesão a partir do ponto P, tá? E aí, se por um acaso a gente estiver trabalhando com uma carga no ponto P, uma carga de prova no ponto P negativa, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Pense assim. Se você coloca no ponto P uma carga positiva, a força elétrica terá a mesma direção e sentido do campo. Se você coloca no ponto P uma carga negativa, a força elétrica terá a mesma direção e sentido oposto ao campo. Por que isso? Que é o seguinte, ó, a carga, se você pensar nessa carga geradora positiva, a partir do ponto P ela gera um campo de afastamento. E aí quando você coloca uma carga de prova positiva no ponto P, ela sofre uma força de repulsão. Por isso, a direção e o sentido do campo e da força será a mesma. Mas se você põe uma carga de prova negativa, uma carga negativa, a força será de atração. E aí o campo é de afastamento e a força de atração. Por isso, sobre carga de prova negativa, a força elétrica e o campo possuem mesma direção, mas sentidos opostos, ok? Então, aí você pode visualizar e desenhar, representar o campo gerado por várias cargas elétricas pontiformes em um mesmo ponto P. É só você pensar. Se Q1 for positiva, a partir do ponto P o campo será de afastamento. Se Q2 for negativa, a partir do ponto P o campo 2 será de aproximação. E assim sucessivamente. Ao final, usando métodos vetoriais, você pode representar ou determinar o valor do campo elétrico resultante no ponto P. Ok? Agora, galera, vamos imaginar uma carga Qzão positiva sobre o suporte isolante. Ela vai gerar um campo elétrico de afastamento, como já vimos. E aí a gente pode imaginar o seguinte, que se a gente abandonasse uma carga de prova positiva em um ponto P do campo gerado por Qzão, essa carga de prova positiva seria repelida até o infinito. Mas para ela se deslocar do ponto P até o infinito, ela gastou energia. Movimento demanda gasto de energia, de realização de trabalho. Sempre que o deslocamento ele possui mesmo a direção da força, né? Ou parte da direção em comum com a força e deslocamento. É só você lembrar que trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Isso é uma coisa que você vê em mecânica. Então, se o ângulo for 90, ou seja, força e deslocamento perpendiculares,
não ocorrerá a realização do trabalho, tá? Mas se for um ângulo menor que 90, você poderá decompor a força e aí você terá uma parcela dela na direção do deslocamento, então ocorrerá realização de trabalho. Bem, para essa carga de prova e do ponto P até o infinito, então ela gastou energia. E de onde veio essa energia? Veio do campo elétrico. A energia do sistema Qzão-Qzinho, quando o Qzinho está no campo elétrico de Qzão, é dado pela equação K, Qzão-Qzinho sobre D. Nesse caso, como energia é grandeza escalar, você não usa os módulos das cargas, tá? Você usa o sinal que ela realmente tiver. E observe que a distância não é elevada ao quadrado. Então, não confunda com a equação da força elétrica ou do campo elétrico. Então, pessoal, uma vez que aquele ponto P, onde Qzinho foi abandonada no campo elétrico de Qzão, deu energia para Qzinho se mover, então você pode dizer que aquele ponto possui a capacidade, ou seja, o potencial de dar energia. Na verdade, você pode dizer que todos os pontos do campo elétrico possuem o potencial de fornecer energia para cargas ali abandonadas, e então elas poderem se deslocar. Dito isso, e considerando que no deslocamento que Qzinho sofreu do ponto P até o infinito, ocorreu a realização de um trabalho, o potencial será trabalho sobre carga. Ou energia sobre carga, já que energia e trabalho é a mesma coisa. Logo, substituindo a equação de energia, temos, substituindo a equação de energia, teremos que potencial elétrico, essa última equação aqui, ó, pode ser dado por K Qzão sobre D. Aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, ó, é como o campo elétrico. O campo elétrico tem uma equação que possibilita calcular o campo em função da carga de prova, e uma equação que possibilita calcular o campo elétrico em função da carga geradora. Não é diferente no potencial. Potencial elétrico possui uma equação que possibilita calcular o potencial em função da carga de prova e uma equação que possibilita calcular o potencial em função da carga geradora, K Qzão sobre D. Ok? Bem, mais uma vez, consideremos uma carga Qzão posta em um suporte isolante, essa carga fixa, ela cria um campo elétrico. Mais uma vez, imaginemos uma carga de prova abandonada, nesse campo elétrico, né? Dessa vez no ponto X. Se ela for positiva, ela se deslocará até o ponto Y. O infinito, passará pelo ponto Y, na verdade, irá até o infinito. Claro, mais uma vez ocorrerá gasto de energia, realização de trabalho. Mas vamos pensar no trabalho realizado para essa carga de prova aí só de X até Y, tá? Ok? Sabemos que potencial é energia potencial sobre carga. Fazendo meios pelos extremos, a energia potencial poderá ser dada por potencial vezes carga, tá? E aí, considerando o teorema do trabalho e variação da energia cinética, expandindo para trabalho e variação da energia, nesse caso a energia potencial elétrica. Por que energia potencial elétrica? Porque quando a carga Qzinho foi de X para Y, ela gastou energia no deslocamento de X para Y. Então, o trabalho que a força elétrica executou para levar a carga de X para Y será dado por energia potencial no ponto X, que é inicial, menos a energia potencial no ponto Y, que é a final. Substituindo essa relação, colocando a carga em evidência, temos então que o trabalho para levar uma carga abandonada em um campo elétrico de um ponto X para um ponto Y será dado pelo produto da carga vezes o potencial em X
menos o potencial em Y. Lembrando que o potencial em X menos o potencial em Y é a DDP, diferença de potencial XY, aquilo que você tem nos buracos da tomada. Então, o fato de ter um potencial num buraco da tomada e outro potencial no outro buraco da tomada, quando você liga o eletrodoméstico ali na tomada, essa diferença de potencial realiza um trabalho e coloca as cargas elétricas dos condutores, os elétrons dos condutores desse eletrodoméstico em movimento, o que cria corrente elétrica e faz o eletrodoméstico funcionar. Ok? Prosseguindo, trabalho em um campo elétrico uniforme. A gente viu o trabalho em um campo elétrico de uma carga pontiforme. Agora veremos trabalho em um campo elétrico uniforme. E aí é mais simples, você vai imaginar, mais uma vez, dois pontos ao longo das linhas de força, de uma mesma linha de força, um ponto A e um ponto B. Já sabemos que o trabalho vai ser dado por carga vezes a DDP AB. Sabemos que trabalho por definição é força vezes a distância AB. Sabemos que campo elétrico é força sobre carga. Então, força elétrica que movimentaria uma carga positiva de A para B ou negativa de B para A poderá ser dada por campo vezes carga. Substituindo tudo isso nessa equação aqui, temos que trabalho FD igual a carga vezes DDP, F campo vezes carga, cortamos a carga e encontramos a equação do Edu. E vezes D igual a U, campo elétrico vezes a distância entre dois pontos ao longo de uma linha de força, ou pode ser em linhas de forças distintas, desde que você considere a distância ao longo de uma mesma linha de força. Então, campo vezes a distância será igual a DDP entre o ponto A e B. Substituindo, na primeira equação tratada, trabalho para levar a carga de um ponto A a um ponto B em um campo elétrico uniforme, carga vezes DDP e DDP é vezes D. Equaçãozinha extremamente importante, hein, galera? Superfícies equipotenciais. Pessoal, mais uma vez, considere uma carga geradora produzindo um campo elétrico. Agora, imagine pontos A, B, C, D e E ao longo de uma casca esférica ou de uma circunferência concêntrica, essa carga geradora. Todos esses pontos estarão à mesma distância da carga geradora que está no centro. Se a mesma distância é a mesma carga, óbvio que nós teremos então o mesmo potencial, já que o potencial elétrico é Q sobre D. Se o Q é o mesmo e o D é o mesmo para todos os pontos, então esses pontos terão o mesmo potencial. Quer dizer que essa casca esférica ou essa circunferência, vamos pensar na casca esférica, será uma superfície equipotencial. Uma superfície ao longo da qual todos os pontos possuirão o mesmo potencial elétrico. E essa superfície é perpendicular às linhas de força. Então você pode estender o conceito. Sempre que uma linha de força, sempre que uma superfície for perpendicular às linhas de força de um campo elétrico, essa superfície será equipotencial. Condutores em equilíbrio eletrostático. Bem, mais uma vez, considera uma esfera de raio R, a gente jogou carga nessa esfera. Essas cargas elas vão se distribuir na superfície, ainda que você jogue elas no interior, elas vão se distribuir na superfície, porque elas vão se repelir e vão ocupar distâncias iguais do centro, devido a essa repulsão. E aí considere um ponto interno nessa esfera, um ponto na superfície, um ponto próximo, um ponto externo. O campo elétrico no interior será nulo. Isso daí é o conceito de gaiola de Faraday, ou blindagem eletrostática. É por isso que às vezes o celular não quer
Por isso que às vezes você não consegue fazer uma ligação dentro de um elevador antigo, porque a estrutura metálica funciona como gaiola de Faraday ou blindagem eletrostática, tornando o campo elétrico dentro nulo. E as ondas de celular são ondas eletromagnéticas, uma vez que o campo elétrico interno é nulo, então essas ondas não vão atingir o seu aparelho, não com eficiência, então ele não vão alcançar, então ele não vai funcionar. Já o campo elétrico, mais uma observação. Um carro cria uma blindagem eletrostática, então se você está dentro de um carro, cai um raio na lataria desse carro, na funilaria, né? Na parte externa, ou na fuselagem de um avião, quem está dentro está protegido, a menos que cause um dano sério a parte externa ou alguma peça. Né? O campo elétrico na superfície será dado por Kq sobre 2R ao quadrado. K, carga do condutor, R, o raio. Num ponto infinitamente próximo é o dobro, Kq sobre R ao quadrado. Num ponto externo, é como se toda a carga do condutor estivesse no centro. Então, Kq sobre D ao quadrado. Já o potencial no interior é igual ao da superfície, Kq sobre R. Como é que você sabe que no interior é igual ao da superfície? Ele tem que ser igual porque o condutor atingiu o equilíbrio eletrostático. Então, não ocorrerá mais movimentação de cargas elétricas. Tá? Então, não ocorrerá realização de trabalho sobre essas cargas, já que elas atingiram o equilíbrio, o condutor atingiu o equilíbrio. Então, se não realiza trabalho, sendo trabalho carga vezes DDP, é porque a DDP é zero, para então o trabalho ser zero, já que as cargas existem. Potencial no ponto externo, Kq sobre D. Poder das pontas. Pessoal, as cargas numa superfície, elas levam a grandeza, densidade de carga, ou densidade superficial de carga. Carga sobre a área. Mas se o condutor tiver uma ponta, a densidade é maior na ponta. Isso faz com que as pontas atraiam descargas elétricas como raios, tá? Disso nasce o para-raio. Ok? Raios são descargas elétricas de grande intensidade que conectam as nuvens de tempestade na atmosfera e o solo. A intensidade típica de um raio é de 30.000 amperes, cerca de 1000 vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. E eles percorrem distâncias da ordem de 5 quilômetros. Durante uma tempestade, uma nuvem carregada positivamente se aproxima de um edifício que possui um para-raios conforme a figura a seguir. De acordo com o enunciado, pode-se afirmar que, ao se estabelecer uma descarga elétrica no para-raios, prótons passam da nuvem para o para-raios. Pessoal, o movimento, nesse caso, como a nuvem está carregada positivamente, vão subir elétrons do planeta para a nuvem através do para-raios, tá? Então, letra D, elétrons passam do para-raio para a nuvem. A eletricidade estática gerada por atrito é fenômeno comum no cotidiano. Pode ser observada ao pentearmos o cabelo, para quem tem, em um dia seco. Ao retirarmos um casaco de lã ou até mesmo ao caminharmos sobre um tapete, ela ocorre porque o atrito entre materiais gera desequilíbrio entre o número de prótons e elétrons de cada material, tornando-os carregados positivamente ou negativamente. Uma maneira de identificar qual tipo de carga um material adquire quando atritado com outro é consultando uma lista elaborada experimentalmente, chamada de série triboelétrica, como mostrada abaixo. A lista está ordenada de tal forma que qualquer material adquire carga positiva quando atritado com os materiais que o seguem. Inclusive, pessoal, se você pensar em materiais mais distantes, por exemplo, pele humana, seca e couro, a troca de elétrons será ligeiramente inferior do que pele humana seca e teflon, por exemplo, tá? Bem,
Com base na lista triboelétrica, assinale as proposições corretas. A pele de coelho, atritada com Teflon, ficará carregada positivamente, pois receberá prótons. Pessoal, a pele de coelho está acima do Teflon. Então, ela vai ficar eletrizada positivamente, mas porque ela perde elétrons. Então, está errada, é falsa essa 01. 02. Uma vez eletrizados por atrito, vidro e seda, quando aproximados, irão se atrair. Eles vão adquirir cargas de sinais opostos, porque na eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas de sinais opostos. Então, correta essa segunda, tá? Essa 02. 04. Em processo de eletrização por atrito, entre vidro e papel, o vidro adquire carga mais 5 unidades de carga. Então, o papel adquire carga menos 5. Se adquirir mais 5, né? Então, ele falou vidro e papel. O vidro está acima do papel na lista. Então, de fato, o vidro perde elétrons para o papel. Então, de fato, o vidro fica positivo e o papel negativo. Então, correta 04. 08. Atritar couro e teflon irá produzir mais eletricidade estática do que atritar couro e pele de coelho. Couro e teflon estão numa distância maior do que couro e pele de coelho, portanto, correto. 16. 2 bastões de vidro aproximados, depois de atritados com pele de gato, irão se atrair? Não. Se ambos foram atritados com pele de gato, ambos adquiriram cargas de mesmo sinal. Claro, se atritou um bastão com um pedaço de pele de gato, o vidro com outro pedaço, né? Então as cargas vão ter mesmo sinal dos bastões de vidro. Então eles vão se repelir. Então tá errada. 32. Um bastão de madeira atritado com outro bastão de madeira ficará eletrizado? Não. Só materiais distintos atritados se eletrizam por atrito. Ok? Portanto, a 2, a 4 e a 8 estão corretas. Terceira. Uma carga elétrica Qzinho maior que zero, ou seja, uma carga positiva, de massa mzinho penetra em uma região entre duas grandes placas planas paralelas e horizontais, ou seja, existe um campo elétrico uniforme entre essas placas. Eletrizados com cargas de sinais opostos. Nessa região, a carga percorre a trajetória representada na figura. Sujeito apenas ao campo elétrico uniforme é representado por suas linhas de campo e ao campo gravitacional terrestre G. A questão quer saber, não está aí, né, o comando, mas a força que desvia essa carga elétrica. Bem, ela desviou para cima, então você já deduz que a força elétrica superou a força peso, né? Dessa maneira, a força resultante seria a força elétrica menos a força peso. Força elétrica, campo vezes carga. Força peso, massa vezes gravidade. Então, letra C. Carga vezes campo menos massa vezes gravidade. Quarta questão. 3 pequenas esferas metálicas E1, E2 e E3, eletricamente carregadas e isoladas, estão alinhadas em posições fixas, sendo E1 equidistante de E2, aliás, equidistante de E1 e E3. Seus raios possuem o mesmo valor, que é muito menor que a distância entre elas, como mostra a figura. As cargas elétricas das esferas têm, respectivamente, os seguintes valores: 20 menos 4 e 1 microcoulombs. Admita que em um determinado instante E1 e E2 são conectados por um fio metálico. Após alguns segundos, a conexão é desfeita. Nessa nova configuração, determine as cargas elétricas E1 e E2 e apresente um esquema com a direção e sentido da força resultante sobre E3. Bem, quando E1 e E2 entrarem em contato através desse fio, como são esferas esferas idênticas, né? Então, se eu soma a carga e divide por 2, então elas ficarão com carga 8.
Logo, elas ficarão positivas, E1 e E2 ficarão positivas, tal como E3. Então, E1 e E2 irão repelir E3, como no diagrama. Quinta questão. O gráfico mostra como varia a força de repulsão entre duas cargas elétricas idênticas e pontiformes, em função da distância entre elas. Considerando a constante eletrostática do meio como K igual a 9 vezes 10 a nona, determine o valor da força F e a intensidade das cargas elétricas. Olha, basta você pegar, esse ponto vai ser 0,1 e esse vai ser 0,3 na escala. Então, essa força e a distância de 0,1, essa força F que você quer determinar é a distância de 0,3, isolar em uma, substituir na outra, tal como nessa descrição, e encontrar o valor da força F, que é de 1 vezes 10 à terceira. Se você não quiser fazer assim, considere o seguinte, que a distância, a força F está relacionada a um ponto 3 vezes mais distante do que essa força de 9 vezes 10 à terceira. E a força, ela varia com o inverso do quadrado da distância. Então, triplicou a distância, reduz a força a 1/3. Triplicou a distância, reduz a força a 1/9, tá? Porque a distância será elevada ao quadrado. Então, se é 9 vezes 10 à terceira, fica 1 vezes 10 à terceira. Quanto ao valor das cargas elétricas, você pode substituir essa força de 9 vezes 10 à terceira, é a distância de 0,1, na equação da força elétrica, isolar a carga, e então encontrará 1 vezes 10 a menos 4 coulombs. Sexta questão. Junto ao solo, a céu aberto, o campo elétrico da Terra é 150 newtons por coulomb. Está dirigido para baixo, como mostra a figura. Adotando a aceleração da gravidade como sendo 10 e desprezando a resistência do ar, a massa m gramas de uma esfera de carga menos 4 microcoulombs, para que ela fique em equilíbrio no campo gravitacional da Terra, é. Pessoal, muito simples, basta você igualar a força elétrica à força peso. Força elétrica, você pode determiná-la pelo campo. Então, a força elétrica seria campo vezes carga, força peso, massa vezes gravidade. Isolou a massa, substituiu. Letra A. Sétima questão. Acelerador de partícula cria explosão inédita e consegue simular o Big Bang. Genebra, o grande colisor de Hadrons, LHC, bateu um novo recorde nesta terça-feira. O acelerador de partículas conseguiu produzir a colisão de 2 feixes de prótons a 7 teraelectronvolts, criando uma explosão que os cientistas estão chamando de um Big Bang em miniatura. A unidade eletronvolt, citada na matéria de O Globo, refere-se à unidade de medida da grandeza física. Pessoal, eletronvolt é grandeza de energia, tá? Ou de trabalho. Lembre-se que nós já dizemos que trabalho é carga vezes DDP, tá? Carga em coulombs, DDP em volt. Mas quando você pensa na DDP necessária para acelerar um elétron, você vai ter então a unidade de eletronvolt, ok? Então, unidade de trabalho, unidade de energia. Ok, galera?